Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, né, com palavras. Vamos ter o problema que é chamado distância entre palavras. Vamos primeiro definir 3 tipos de operações básicas. A primeira é inserir uma letra em uma palavra. A segunda é remover uma letra de uma palavra. E a terceira é substituir uma letra de uma palavra, ou seja, tirar uma e colocar outra letra, né, diferente. A gente também vai definir distância entre duas palavras como número mínimo de operações básicas, né, que já foram faladas, para transformar a primeira palavra na segunda. Por exemplo, a distância entre as palavras Maria e Clara é 3. Por quê? Para transformar Maria em Clara, foram necessárias 3 operações básicas para que isso, né, se tornasse verdade. Então, a primeira foi remover a letra I. Se a gente remover o I de Maria, nós vamos obter Mara. Beleza, vamos continuar transformando até que chegue em Clara. O que a gente pode fazer com Mara para chegar em Clara? A próxima operação é substituir a letra M pela letra C. Então, se a gente fizer isso em Mara, tirar o M aqui e colocar um C, vai ficar cara. De cara até Clara, o que é que falta? Falta um L, né, no meio do C e do A. Então, a última operação é inserir a letra L, cara, e obter Clara. Então, a gente transformou Maria em Clara e tudo isso em 3 operações. Logo, a distância dessas duas palavras é igual a 3. Então, a questão 6, ela pergunta o seguinte: qual a distância entre poesia e poema? 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, nós vamos utilizar aquelas mesmas operações, como transformamos, né, lá em Clara, vamos transformar a poesia em poema. Primeiro, nós temos aqui as duas palavras, né, a primeira e a segunda que a gente quer transformar. Então, é interessante a gente observar que muitas letras a gente pode aproveitar, pois algumas letras que poesia tem, poema também tem essas letras iguais. Então, a gente não vai mexer ela, a gente vai utilizar. Então, aqui a gente observa que as duas têm o P em comum, tem o O em comum, tem o E também. E também tem aqui, ó, as duas últimas, né, vogais de cada uma, temos o A. A gente tem que a distância entre a primeira e a segunda é 2, por quê? Vamos lá. A gente aqui definiu quais são as letras que elas têm em comum, vamos aproveitar elas. Em poesia, restou S e I. Em poema, restou um M, certo? Então, a palavra que a gente quer é poema. Ela tem um a menos do que poesia. Então, nossa primeira operação seria retirar uma dessas letras para que elas fiquem com um número igual de letras. Depois que retirar, a gente tem que transformar a letra que sobrou. Imagine que a gente tira um S. Aqui, escondi até o S para a gente visualizar. Imagine que a gente fica com esse I em poesia e com esse M em poema. O que a gente tem que fazer nesse I para transformar a palavra em poema? Temos que transformar o I em M. Feito isso, a palavra vira poema e a distância é 2, pois nós realizamos 2 operações, certo? Nós removemos o S e transformamos o I em M. A questão 7 pergunta: qual a distância entre pescada e escala? 1, 2, 3, 4 ou 5. Nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos entre poesia e poema. Vamos transformar pescada em escala, utilizando aquelas operações. Então, temos aqui a palavra e nós podemos ver quais são as letras que elas duas têm em comum para a gente aproveitar e poder fazer as operações em cima das letras que são diferentes. Então, a gente tem aqui o E em comum, a gente tem o S em comum, a gente tem o C também em comum. Visualizando aqui, o que é que a gente pode ver? Vamos lá. Pescada tem A, escala também tem A. Então, vamos utilizar esse A sim. E por último, a gente tem que esse A também é comum. Então, o que é que acontece? Vendo aqui em pescada, sobraram 2 letras que nós não temos em escala. Porém, para transformar em escala, nós vamos precisar de apenas uma.
certo? Então, a gente vai aplicar aqui as operações. Primeiro, a gente pode remover esse P. Quando a gente remove esse P, a gente tem, né, que sobra um D e a escala tem apenas um L. Então, o que a gente pode fazer? Pode transformar esse D em L. Feito isso, nós temos duas operações, pois a gente removeu aqui o P e depois transformou o D em L. Logo, a distância entre pescada e escala será 2.